Olha só, eu recebo nessa quarta-feira aqui no estúdio da TVCI o doutor Maurício Vitor, ele que é especialista em direito do consumidor e vai falar conosco então sobre a situação da agência 123 Milhas. Doutor, várias pessoas na bronca, várias pessoas reclamando dessa situação. Primeiramente, bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje, ao quadro Direito do Consumidor. Bom dia, Pierre, bom dia à nossa equipe, bom dia aos nossos queridos telespectadores. É um prazer e um tema que está palpitante no momento e dando dor de cabeça a muita gente. E antes da gente começar de fato a nossa conversa, doutor, vamos acompanhar então uma sonora do secretário da Justiça e Cidadania, o Santim Roveda, e também da coordenadora estadual do Procon Paraná, Cláudia Silvano, porque várias pessoas reclamaram e, inclusive, essas duas pessoas acabaram, então, essas duas autoridades, no que diz respeito ao direito do consumidor, falando sobre a situação da agência de viagens 123 Milhas. Vamos acompanhar. Caso 123 Milhas, o Procon, claro, recebeu muitas denúncias e está à disposição para receber outras situações, onde a gente teve um cancelamento da emissão de passagens aéreas de setembro a dezembro desse ano. E a Cláudia Silvano, meu braço direito na Secretaria da Justiça, à frente da Defesa do Consumidor, aqui no estado do Paraná. Nós estamos super atentos e à disposição de todos os consumidores, né, Cláudia? Exatamente. Por determinação do secretário Santim Roveda, a empresa já está sendo notificada hoje e também estamos à disposição para abertura das reclamações individuais nos nossos canais de atendimento. Consumidor.gov, que é um aplicativo para Android, para iOS, no site do Procon e também nos quase 70 pontos de atendimentos físicos no estado do Paraná, onde nós estamos totalmente à disposição. Totalmente à disposição. Doutor, essa situação lembra um pouco o que aconteceu meses atrás com a URB, antigo hotel urbano. A gente falou sobre isso aqui no quadro Direito do Consumidor, mas até de uma forma preventiva, a 123 Milhas acabou agindo um pouco diferente. A URB, naquela ocasião, chegou a levar os passageiros, né? Os passageiros foram, viajaram, chegavam no hotel, não tinha reserva nenhuma, eles ficavam na frente do hotel. Nesse caso, com a 123 Milhas, ela cancelou previamente. Mas, ainda assim, acaba gerando um prejuízo muito grande para os consumidores. Como agir nesse caso? Pois é, Pierre, é grave. Grave porque a gente está falando de uma situação de planejamento, muitas das vezes de muito longo prazo, né? As pessoas programam viagens de aniversário, viagens de férias, viagens para visitar parentes e fazem as suas aquisições antecipadamente para se programar e vem uma surpresa que a empresa na qual confiaram a aquisição do produto para essa viagem simplesmente diz que não vai ter como atender. Há uma polêmica muito grande no ar, porque a empresa, pelo menos como você menciona, se antecipou. Ela não esperou acontecer o caos e antecipou-se informando os usuários. Mas isso não alivia a situação e não desfaz a ilegalidade que ela está cometendo. Uhum. Porque toda e qualquer passagem foi adquirida, foi paga na 123 Milhas. Ela adquire milhagem de usuários e com essa milhagem ela adquire passagens para outros que compram a menor preço, é verdade. A condição da 123 Milhas é essa, de mercado, para vender a menor preço. Ainda assim, é pago. Uhum. Você pagou aquilo. E em razão desse descompasso, ela oferece uma alternativa hoje aos consumidores, que é a distribuição de vouchers para substituir as passagens adquiridas. Ocorre que, Pierre, no mercado de consumo, não é a empresa que escolhe a forma que ela vai ressarcir os consumidores. O consumidor é que escolhe o que fica melhor para ele, se o voucher, se a devolução integral dos valores pagos, se algum outro produto ou serviço em substituição àquilo que havia sido adquirido e, conforme a sua conveniência, um desconto com uma outra situação. Mas não é a empresa. E a empresa está agindo, embora aparentemente com boa vontade, com antecipação e procurando minimizar o problema, mas ela está praticamente impondo uma solução aos usuários.
E essa imposição não atende os dispositivos legais, não atende o melhor interesse do consumidor e por isso essa polêmica. Acabamos de ver aí o próprio secretário estadual de Justiça, a representante do PROCON, a responsável pelo PROCON, mas esse é um tema que está Brasil afora. Ontem, na Assembleia Legislativa, a Comissão de Defesa do Consumidor também encampou essa luta e vai haver aí sim, além de uma polêmica, uma disputa, eu diria, judicial, além da administrativa, para a solução desse caso. Doutor, no caso da 123 Milhas, que está oferecendo então esse voucher com 150% do CDI para quem aceitar, né, e aí poder comprar outros produtos dentro da própria empresa. Se porventura a pessoa aceite, né, claro, a pessoa ela tem o direito, o consumidor tem o direito de exigir o seu dinheiro de volta. Mas digamos que ele foi lá e aceitou esse voucher. E se porventura, na hora então de realizar essa viagem, que é um outro pacote da 123 Milhas, o pacote que deu problema foi a promo, né, a linha promo da empresa, e tem outros pacotes lá que são disponibilizados. Se a pessoa tiver problema mesmo assim, na hora de embarcar, teve problema para fazer a reserva, enfim, como agir nesse caso? Pois é, a verdade é que tem tudo para ocorrer o problema, né? Porque a situação é um descompasso financeiro da empresa, isso é evidente. E esse descompasso financeiro pode se refletir nos demais produtos, né? E eventualmente, conforme a adesão, o número de ações, a empresa pode perder a condição de atender o consumidor nesta linha ou em qualquer outra. Então, por isso que o voucher não é necessariamente a melhor solução. Cada consumidor vai ter que analisar a conveniência e oportunidade para aderir a isso. Se não for assim, Pierre, o consumidor, além dos canais que sempre comentamos aqui, o próprio consumidor.gov.br citado pelos responsáveis pela Secretaria de Justiça, o reclameaqui.com.br, neste caso específico, eu diria até com mais atenção e mais firmeza, o consumidor deve procurar um profissional da advocacia da sua confiança e propor uma ação judicial se não conseguir se ressarcir pelas vias administrativas. Propor uma ação judicial para ver recomposto o seu gasto, né, o seu investimento material e, nos casos mais graves, e a gente sempre comenta aqui, às vezes você não apenas programou uma viagem, você programou uma viagem de aniversário com a família e aquela viagem não se realizou e você vai ter uma frustração em razão disso. Uma frustração, uma decepção familiar, um desentendimento muitas vezes, enfim, danos que não são meramente materiais, envolve um dano moral. Então, nesses casos, especialmente, o consumidor deve sim procurar o profissional da sua confiança e discutir esse assunto judicialmente e com a maior brevidade, porque diante do cenário não é difícil imaginar que a empresa possa perder a condição de indenizar, de pagar aquilo que ficar devido ou que ficar consignado por ser pago. Então, quanto antes fizer, inclusive com providências liminares para garantir que eventual futura execução possa ser devidamente ressarcida ao consumidor. Inclusive, Pierre, eu diria que esses órgãos de defesa do consumidor, inclusive o Ministério Público, podem e talvez até assim caminhem para uma ação coletiva para uma garantia através de um procedimento com tutela de urgência ou liminar para bloquear patrimônio da empresa para o ressarcimento dos consumidores já em prejuízo e os que eventualmente venham a estar. Doutor, muitas pessoas nas redes sociais estão com medo da agência de viagens 123 Milhas quebrar, via falir e não cumprir com os seus compromissos, nem devolver o dinheiro para os consumidores e muito menos esses vouchers ou outras compras que a princípio estão tudo ok e não serem consumadas lá no período da viagem. De que maneira o consumidor ele pode se precaver disso? E é importante que ele já procure os órgãos reguladores, é importante que ele já procure o PROCON, é importante que ele já tome essa iniciativa para, quem sabe, nesse primeiro momento, enquanto a empresa está tudo bem. Aqui é claro, né? Eu estou falando de um receio, não estou dizendo que a empresa vai quebrar, estou dizendo que há esse temor
nas redes sociais. Enquanto a empresa está, a princípio, funcionando normalmente, é importante que o consumidor tome essas devidas ações? Sim. O primeiro ponto é que a gente deve imaginar que a empresa está sólida e em condições de atender. Inclusive, a gente tem que interpretar essa ação inicial de a própria empresa, esponte própria, por planejamento próprio, oferecer uma alternativa, é sinal de que há um planejamento para ela atender a demanda e seguir atendendo os clientes, não necessariamente da forma anteriormente combinada, mas da melhor forma possível, de modo que ela possa subsistir no mercado. É um nome, é uma empresa reconhecida, tem anos de prestação de serviços e também que os consumidores possam continuar sendo atendidos. No entanto, não podemos deixar de notar que uma situação como essa causa, sim, um arranho na imagem que pode levar a ter menos gente comprando, menos gente fazendo a empresa circular e, com isso, a empresa perder a condição de atender todas as suas demandas. Então, neste caso, sim, é preciso que o consumidor, desde logo, pontue as suas situações, faça registro para que, em caso de um descompasso financeiro que possa causar prejuízo a quem já adquiriu o seu produto, ele não perca tudo ou não tenha um prejuízo maior do que o que teria se não se prevenisse. Então, sim, o consumidor deve fazer o devido registro, fazer a devida informação e, quando se sentir totalmente inseguro, solicitar a troca, a mudança ou até a devolução se desistir de transacionar com aquela empresa. Doutor, muito obrigado pela participação no Bom Dia Litoral de hoje. Foi um prazer recebê-lo aqui, ainda mais diante desse tema tão importante e que vem mexendo com a cabeça de muitos consumidores, né? Temos aí muitas pessoas do litoral do estado afetadas por essa situação da agência de viagens 123 Milhas. Eu tenho certeza que o quadro Direito do Consumidor hoje ajudou esses consumidores a terem um norte, a como agir, a como realizar a sua reclamação e tentar garantir o seu direito. Tentar não, garantir o seu direito. Muito obrigado, doutor. Nada, Pierre. Obrigado a você, obrigado à equipe, obrigado aos telespectadores e esperamos sim que essa situação se resolva da melhor forma possível. Temos visto a mobilização das autoridades e que isso resulte sim na estabilização, tanto para a empresa quanto para os consumidores, mas se assim não for, ficaram aí as dicas para que você, consumidor, não seja prejudicado com esse fato. Um abraço, doutor. A gente torce, é claro, para que essa relação mercado-consumidor não seja afetada.